pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual é o horário que você vai ver esse vídeo. Mas eu gostaria de desejar para vocês, né, um ótimo dia, um dia maravilhoso, como eu estou tendo. E se você já está gostando do conteúdo que eu estou apresentando para vocês, eu peço que vocês se inscrevam no canal, dê o seu like e assine o sininho de notificações. Assim mais pessoas verão esse conteúdo e vão aprender juntamente comigo e com você todo esse conteúdo que nós estamos apresentando. Tem sido, né, muito gratificante, tanto para mim quanto para as pessoas que têm me dado um bom retorno, me dando dicas, me dando informações, pessoas que se confidenciam, né, através dos vídeos que eu coloco, falando, olha, eu passei por isso ou aquilo, você acredita nisso ou aquilo. Isso para mim é muito bom. Então eu quero que vocês também compartilhem isso com as pessoas, se vocês acham que é agradável, que é uma boa coisa, que alguém precisa saber disso. Não esqueça de se inscrever no canal. Bem, nós falamos durante essa semana toda, né, a respeito dessa transformação das nossas vidas, né, essa questão da nossa plena consciência, né, porque o bom é nós pensarmos com exatitude, é a gente não ter dúvida, não titubear em dois pensamentos. E eu achei isso muito interessante para a minha vida. Eu falei para vocês há algum tempo, né, que eu iria contar um pouco da minha vida para vocês, do porquê que eu cheguei até aqui e porquê que eu decidi falar para as pessoas o que eu aprendi. Bem, algumas pessoas já me conhecem e vocês sabem que eu tive um acidente muito grave, eu ainda era muito nova, eu ainda era uma adolescente, tinha 16 anos, e na minha vida tudo se apareceu como se tivesse tudo acabado naquele momento. Na realidade eu não entendia que era um recomeço. Era um recomeço de ideias, era um recomeço de pensamentos, era um recomeço de ações, era um recomeço para trilhar, né? Fazer uma trilhagem das coisas. Eu tinha que trilhar as coisas que aconteciam na minha vida. E com isso, eu tive que aprender muito nova ainda a saber o que iria me acrescentar e o que não iria me acrescentar, o que não me faria falta. E as pessoas às vezes me viam como se eu tivesse me tornado uma pessoa egoísta, quando na realidade o que eu aprendi foi a separar as coisas. Eu tinha uma criança interior dentro de mim, né, o meu eu, que precisava ser modificado, precisava ser trabalhado para aquela nova situação. Então hoje eu entendo que tudo aquilo foi benéfico para a minha vida. Se eu falar para vocês, foi benéfico o teu acidente? Não, não foi benéfico. Eu tive um acidente muito grave em que eu perdi a perna. Então, não foi benéfico ter perdido a perna, mas sim foi benéfico o que eu aprendi com essa perda. O que eu aprendi a dar valor, o que de fato tinha valor e o que de fato não tinha nenhum valor, não interferia em nada na minha vida. Então, algumas pessoas, quando você passa a ser algo que pode passar, não é tão valoroso, as pessoas veem você de uma forma assim, não, mas não é possível, ele é egoísta, porque eu vi que tem muitos homens que estão vendo o canal, né, e um até hoje falou comigo, olha, continua falando sobre isso, porque está modificando muito a minha vida. E tem as mulheres que falam, não é benéfico para mim, eu posso passar sem isso, né, nós mulheres temos muito essa tendência a se apegar muito rápido, a fazer confidências, a falar da nossa vida, né? A mulher tem vamos colocar assim, esse chavão, que mulher fala demais, mas termina que fala mesmo, né? Fala muito, às vezes você tá carente, você quer ser valorizado, você quer desabafar, e você precisa falar, e você termina desabafando com pessoas erradas, falando coisas que não deveriam falar para pessoas que não devem saber da sua vida, você nem conhece, normalmente você conhece, mas você fala porque você quer desabafar. Na realidade, o que você está precisando é de uma cura da sua criança, do seu eu interior, né? O que você está precisando é saber onde está a ferida, porque muitas vezes você vem de uma família onde você não percebe, você não sabe, no seu subconsciente já está registrado memórias e que você não entende hoje como adulto, que muitas vezes você foi rejeitado, muitas vezes você passou por momentos quando você era bebê e que você ouviu coisas que não deveriam ser faladas, mas você ouviu, você vivenciou coisas, você experimentou coisas que na realidade não era para você ter experimentado, né? Não era para você ter vivenciado.
Então, com isso, essa memória, né, automática, né, nós temos o registro automático da memória. O meu professor, ele ensinou isso, né, que nós temos essa memória RAM, registro automático da memória. Então, quando nós ouvimos coisas, nós querendo ou não, elas ficam na nossa memória. E isso se perdura, porque isso não se apaga na nossa memória. Ele fica guardado no nosso subconsciente. E quando nós vemos, nós temos atitudes quando adultos que a gente não entende. Mas na realidade, essa atitude é porque nosso registro automático da memória guardou e nós em algum momento, em um dado momento, nós soltamos isso. Então, muitas vezes nós soltamos uma ferida que nós temos na alma, uma ferida que nós temos no subconsciente, para o nosso consciente e que afeta, né, que atinge as nossas vidas e as pessoas que estão à nossa volta. Então, quando nós começamos essa trilhagem, né, das coisas sobre a autoconfiança, né, sobre a autoestima, o autoconhecimento, é muito importante que a gente veja e a gente analise, a gente comece a observar, a gente comece a rastrear mesmo na nossa criança interior, a gente comece a ver o que precisa ser curado na nossa alma, o que precisa ser melhorado, modificado na nossa alma. Porque se a gente não consegue identificar um problema, muitas vezes nós temos a resposta para o problema. Mas se o problema não é identificado, nós vamos passar esse problema adiante. Nós vamos perpetuar esse problema. Então, o que é importante para nós é que com essa cura, né, dessa criança interior que está em nós, a gente consiga ter relacionamentos mais saudáveis. Nós consigamos vivenciar coisas boas, experimentar coisas boas, de uma forma que ninguém vai falar assim, ah não, ele está fingindo, ela está fingindo. Não, é a nossa vida. Eu passei 25 anos após o acidente que eu acabei de relatar para vocês. Eu passei 25 anos, eu fazia questão de fazer o velório da minha perna. Eu fazia questão, a minha família vai ouvir esse vídeo e eles saberão que isso é verdade. Eu já começava a sofrer na véspera da data de aniversário, eu comemorava um luto. Então, quando eu decidi em mim me curar e perceber que não era daquela forma, eu comecei a comemorar de fato um dia muito importante, especial, que era o dia do aniversário da minha mãe. É o dia do aniversário da minha mãe. Mas o que acontecia? Eu me fazia de pobre coitada, coitadinha, que merecia que todo mundo sofresse junto comigo e não comemorasse o aniversário da minha mãe. Eu tinha um comportamento egoísta. Eu queria que as pessoas olhassem para mim com pena. Talvez o que eu estou falando hoje, você também já passou. Talvez você se passe por coitadinho, coitadinha. Não, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. Se você não merece, muda a forma de pensar. Se você não merece que as pessoas te tratem assim, imponha respeito. Mostre como você quer ser tratado, como você quer ser tratada. As pessoas não vão adivinhar. Só que o seu corpo dá sinais. Os seus gestos falam mais por você do que a própria boca falando. Então, se você não suporta mais aquilo, mostre que você não suporta. E eu, quando eu tive essa consciência, e essa consciência que eu tive, não foi quando eu estudei, não, demorou muito. Essa consciência que eu tive foi quando eu percebi que a cada aniversário da minha mãe, ela sofria mais do que comemorava. Porque eu não queria trazer a vida, eu queria trazer a morte. Eu precisei que isso fosse mudado na minha vida. O que você precisa hoje que seja mudado na sua vida para que essa criança interior seja curada? Quais foram os traumas que já passaram na sua infância e você não conseguiu se libertar ainda? Existem pessoas capacitadas, existem especialistas, existem profissionais que podem te ajudar, que podem me ajudar. Eles me ajudaram muito. E nós nos damos, ah não, eu sou o pobre coitado, que ninguém pensa em mim. Olha, eu queria que isso fosse de tal forma, mas não é, e eu tô triste. Então, se você continuar pensando todo o tempo dessa forma, as coisas não vão mudar na sua vida. Não vão mudar na sua vida, tem que ter garra, tem que ter coragem, tem que ter força, disposição, tem que pensar, não é assim.
Não é dessa forma, as pessoas não têm que se moldar a mim, eu não tenho que me moldar a ninguém, mas nós temos que viver em conjunto, em unidade, eu sempre falo em unidade, para que nós possamos viver bem, viver em constância de felicidade. Porque nós podemos viver em constância de felicidade todo o tempo felizes. Tem problemas sim, mas são superáveis. São superáveis. Então nós temos que pensar dessa forma, nós não podemos simplesmente falar, não, eu não consigo, porque é assim mesmo. Nós vemos que essa constância de felicidade, ela está intrinsecamente ligada à questão de como o ser humano, né, o que o ser humano precisa. E as duas principais coisas que o ser humano tem necessidade é de sobrevivência. Como ele vai sobreviver? É viver acima de tudo, é sobreviver. E a segunda coisa mais importante é se amar, é você ter auto-amor, né? Nós falamos tanto sobre autocompaixão, auto-perdão, auto-amor, é você se amar, você saber que ninguém vai te amar como você se ama. É você se amar, porque isso atrai essas ondas que você emana de energia, de positividade, de amor, de controle, de autocontrole. Isso tudo as pessoas vão respeitar tudo isso em você. Uma vez que vem alguém, porque sempre vai vir, tá bom? Sempre vai vir corvo. Não pense você que não vai vir corvo na sua vida, vai vir corvo na sua vida. Na vida de todo mundo vai vir. Mas só que você vai estar como águia. O corvo não vai te alcançar. O pombo não vai te alcançar. O máximo que ele pode fazer é tentar te alcançar. Mas quando ele vê que você está decolando como uma águia na sua vida, eles não vão conseguir. Porque corvo não vai deixar de ser corvo. Pombo não vai deixar de ser pombo. E você como águia, não é porque a sua criança interior, né, o seu eu, essa criança está ferida, que você vai deixar de ser alguém que se ama, que se valoriza. Não, não. E se você deixou, para com isso. Começa a fazer, a exercitar tudo isso que nós estamos falando. Eu achei super interessante o vídeo que nós falamos ontem. Muitas pessoas se identificaram quando eu falei que eu tinha vontade de ser paquita. Gente, é engraçado, eu tinha vontade. Meu Deus! E hoje eu posso olhar e falar para você, como eu estou feliz, porque eu não fui paquita. Eu não fui nada disso. Eu estou feliz, eu estou bem, eu estou abençoada. Vocês não têm ideia de como a minha vida se tornou próspera nos últimos 3 anos, quando eu decidi curar a minha criança interior. Vocês não têm ideia de como foi decolado, assim, do 0 a mais de 200%. Então, assim, que você tenha como objetivo curar sua criança interior a partir de hoje. Se você já começou com os vídeos conosco, com outras pessoas, continue. Se você não começou ainda, faça um desafio hoje. Olha, eu vou começar a curar, buscar o que tem de machucado nessa criança interior na minha vida. E nós vamos juntos aí. Como a gente fala aqui, né? Em francês, au fur et à mesure. A cada momento, a cada instante, passo a passo, nós vamos, né, nos curando e curando vidas também, tá bom? Beijão, fica com Deus, tchau, tchau.